Olá, senhoras e senhores, meu nome é João Victor Rufo e você está no podcast Entendes o que Lês. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast Entendes o que Lês. O episódio de hoje é um episódio sem roteiro, porque eu quero que esse episódio seja uma conversa para que nós possamos entender melhor o tema que vai ser falado hoje e como ele afeta a nossa vida. Recentemente foi lançado na Netflix um documentário chamado O Dilema das Redes. Provavelmente você já ouviu ou já assistiu, porque esse documentário teve muita repercussão nesses últimos dias. Esse documentário fala sobre como funcionam as redes sociais, quais são os artifícios, os meios que eles usam para nos manter conectados nas redes sociais. E ele faz isso, e esse documentário faz isso através de ex-funcionários dessas redes. Então lá você vai ver ex-funcionário do Google, do Pinterest, do Instagram, WhatsApp, Twitter, entre outros. E esse documentário ele foca mais como as redes sociais mudaram as nossas sociedades e alguns perigos das redes, como elas afetam, como elas exploram algumas funções, podemos dizer, algumas funções do nosso cérebro para que nós sempre gastemos o nosso tempo em frente às telas. Ou seja, as redes sociais fazem de tudo para que você sempre fique mais tempo usando elas, sempre fique mais tempo nela, vivendo no mundo virtual. E tem um trecho nesse documentário onde uma dessas pessoas que estão lá para dizer, um desses ex-funcionários, ele diz que nós sempre tivemos grandes revoluções, houve sempre grandes revoluções, e a nossa grande revolução do nosso século foi a internet. E a internet, ela mudou a forma de nos relacionarmos. A nossa relação interpessoal, nossa relação com as pessoas mudou depois da internet, principalmente com a invenção das redes sociais. O que ele quer dizer com isso? Que hoje é muito mais fácil você ter um relacionamento com alguma pessoa, seja por amizade, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso. É muito mais fácil ter depois da invenção das redes. Por quê? É só você clicar o botão no Facebook de colocar aceitar. Pronto, você já é amigo da outra pessoa, você meio que cria um vínculo com a outra pessoa. E isso mudou a nossa forma de nos comunicarmos, isso mudou a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Hoje em dia não se chama mais pelo nome, manda uma mensagem no WhatsApp que vai ver do mesmo jeito e vai atender o que você quer. Então, nós sempre tivemos grandes revoluções e a nossa grande revolução que nós ainda vivemos é a revolução da forma que nos relacionamos uns com os outros na nossa sociedade, a forma com que a sociedade se relaciona. Até aí parece ser um sonho, porque nós podemos ser amigos de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, nós podemos ter um relacionamento com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, e isso parece um sonho, porque é muito mais fácil, você não precisa estar de olho no olho com a pessoa. Não, é só você clicar o botão, mandar uma mensagem. Você não precisa nem mandar a sua voz, é só você colocar uma mensagem de texto. Então é muito mais fácil ter um relacionamento através desses meios. O problema de tudo é que esses relacionamentos são muito superficiais. Hoje em dia nós vivemos na era da superficialidade, porque nossos relacionamentos se tornaram muito superficiais. Por mais que seja mais fácil de tê-los, por mais que seja mais fácil de ter um relacionamento, de ter 2 milhões de amigos no Facebook, você na verdade não tem 2 milhões de amigos, você só tem 2 milhões de contas que te seguiram, que você aceitou como amigo, entre aspas, no Facebook. Hoje você pode mandar uma mensagem por WhatsApp para uma pessoa dizendo os seus sentimentos, mas você não vai, aquela mensagem de texto não vai passar tudo que você sente, você não vai passar o que você realmente está sentindo. O que, por exemplo, a mensagem de voz, ela faz muito bem. Através da nossa voz, nós conseguimos entender o que o outro realmente está sentindo. Nós conseguimos detectar algumas emoções na voz da pessoa que estamos conversando. Esses relacionamentos se tornaram muito superficiais, se tornaram relacionamentos virtuais mesmo. Hoje você pode ter a vida dos seus sonhos. Hoje nós podemos ter a vida dos nossos sonhos através de onde? Dos status. Você
pode postar nos status o que você quer. Você não é obrigado a postar os seus dias difíceis. Você não é obrigado a postar quando você está arrumando a casa ou fazendo um trabalho muito difícil. Você não é obrigado a postar. Você pode postar só as partes boas. Quando você está viajando, quando você está comendo uma comida muito boa. Nós criamos nas redes, nos status, principalmente através do status, uma vida virtual, onde é superficial, uma vida superficial. E o pior de tudo é que nós enganamos a nós mesmos, porque muitas vezes nós pensamos que nós temos aquela vida, que nós temos uma vida perfeita, de só comida boa, de só viagem, sabe? Com aquela foto toda cheia de edição. Nós pensamos que temos essa vida. Nós acabamos enganando a nós mesmos. E essa é a questão. Nos status você posta o que você quiser, só o que você quiser. Você não precisa postar o que está por trás. Nos status você pode ser perfeito, você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. Porque essas redes, elas te proporcionam isso. E isso é algo superficial. Agora você pode estar se perguntando por que eu estou conversando isso com você, por que eu estou expondo isso para você. Porque realmente nossas relações se tornaram muito superficiais. Realmente a relação de olhar olho no olho, sentir as emoções, ter uma amizade sólida, um relacionamento amoroso sólido, realmente ficou muito mais difícil, entre aspas, nos dias de hoje. Hoje as coisas são muito superficiais, hoje é muito difícil você encontrar algo que é verdadeiro. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o pior de tudo é que muitas vezes, na maioria das vezes, isso também acontece o mesmo fenômeno na nossa vida com Deus. Nós caímos nessa superficialidade dos status. Nos status você posta o que você quiser e acaba entrando nessa enganação de você achar que tem aquela vida, de você achar que tem aquela vida perfeita, maravilhosa. Sabe, aquela vida onde nada dá errado, onde tudo dá certo, aquela vida dos seus status. A gente acaba pensando que temos aquela vida. E isso muitas vezes acontece na nossa vida com Deus. Porque nós vivemos um mundo de status. E esses status muitas vezes repercutem na nossa vida espiritual. Nós muitas vezes queremos ter status com Deus, muitas vezes queremos ter status perante os outros. Sabe, aquele negócio, eu oro 20 horas por dia, não, eu tenho toda a Bíblia memorizada na minha cabeça, não, eu nunca erro, não, minha vida com Deus está perfeita, que perere, que perere. Isso é um status. Como todo status, isso é algo superficial. Esse é o problema todo desse status. É superficial, não é algo profundo. Nos dias de hoje nós entramos nisso. A nossa geração tem entrado em um status espiritual tremendo, onde postamos que estamos bem, quando na verdade não estamos. Onde postamos que nossa vida está sendo perfeita, e quando na verdade não está sendo. Esse status invadiu a nossa vida com Deus a ponto de nós enganarmos a nós mesmos, como muitas pessoas fazem na vida secular, entre aspas. Como eu já disse, isso acaba se manifestando de duas maneiras. Primeiro, o status perante os outros. Nós queremos ter status perante os outros. Diante das outras pessoas, nós queremos ter toda aquela pompa de espiritual ou toda aquela pompa de que você tem uma vida perfeita, piriri, piriri. E também o pior de tudo agora, o pior de tudo se manifesta também com Deus, porque muitas vezes nós queremos ter status com Deus, nós nos enganamos. Você consegue entender isso? Que isso invadiu a nossa geração, a nossa mente de tal forma que até mesmo diante de Deus nós nos enganamos. Nós queremos ter um status perante Deus, e isso nós acabamos entrando nessa enganação, porque muitas vezes nós não estamos bem e fingimos que estamos bem. Isso é orgulho. Isso é uma das coisas que as redes trouxeram, o orgulho no coração do homem. As redes destacaram esse orgulho, e isso tem se manifestado na nossa vida com Deus. Nós acabamos nos enganando com, sabe,
Nós acabamos nos enganando a nós mesmos. E o problema disso tudo, a nossa relação com Deus tem se tornado superficial. Nossa relação com Deus tem se tornado de maneira pública. Deixa eu te explicar esse sentido da maneira pública. Esse sentido da maneira pública que eu quero dizer é que tudo que nós fazemos, toda a nossa vida espiritual tem que ser mostrada. Isso eu estou querendo dizer que nossa vida espiritual hoje em dia temos tido a necessidade de mostrar aquilo que nós estamos fazendo. Ah, não, hoje eu li a Bíblia, deixa eu postar isso. Ah, não, pereri, sabe? Nós temos a necessidade de mostrar o que nós estamos fazendo. Nós temos a necessidade de postar a nossa vida espiritual, tornar ela algo público. E o problema todo é que a nossa relação com Deus se torna superficial, assim como nossas relações interpessoais entre nós mesmos se tornou superficial, nossa relação com Deus também tem se tornado, porque nós queremos ter status perante Ele. Diante dele, diante das pessoas, não podemos ter erros. Nós pensamos que não podemos dizer a Ele, não podemos orar a Deus dizendo que nós erramos em algo, porque o nosso status não permite. Os nossos status colocam um limite para o arrependimento. Nós temos que entender a seriedade disso. Os status ele põe um limite ao arrependimento. Ah, até aqui você pode se arrepender do que você fez, mas aqui você não pode, porque diante de tal pessoa você tem o status de que não pode errar, que não pode fazer, que você não erra, que você construiu esse status, por isso você não pode se arrepender. Você está entendendo a gravidade disso? Os status colocaram um limite no arrependimento. Os status colocam uma superficialidade, nos tornam superficiais, tornam a nossa relação com Deus superficial. E o texto de Miqueias 6, a partir do versículo 6, ele diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. No Salmo 51, a partir do versículo 16, o salmista diz assim: Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, meu Deus. O que Miqueias e o salmista estavam querendo dizer aqui? O holocausto, o sacrifício, que era algo externo, era algo do exterior, não agradava a Deus mais do que o interior. Quando nós queremos tornar tudo público, nós nos tornamos superficiais, nós construímos um status. O que está atrás do status é o orgulho. O status espiritual, o que está atrás desse status é o orgulho. Porque o orgulho que impede o coração do ser humano de se arrepender. O orgulho que coloca limite no arrependimento. O orgulho que não nos deixa assumir os nossos próprios erros. O orgulho não nos deixa dizer: não, eu errei aqui eu errei, aqui eu tive um erro, eu não sou perfeito. O orgulho não permite isso. E é justamente isso que Deus, na sua palavra, ele nos mostra completamente contrário. Deus nos mostra que sacrifícios, holocaustos que naquela época eram feitos, não agradava a Deus, mas sim um coração quebrantado, um coração contrito. Você está entendendo? Nós estamos vivendo uma era de superficialidade, uma era de status, onde tudo tem que ser público, onde nós valorizamos mais o exterior do que o interior. E esse é o problema. Quando valorizamos o exterior, nos tornamos superficiais. O relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus não pode ser de exterior, mas sim tem que ser de interior. O verdadeiro relacionamento com Deus é um coração quebrantado e contrito, e isso resulta em obediência. O que o salmista e o profeta Miqueias está querendo dizer é que sacrifícios, aquelas coisas superficiais, não agradam a Deus mais do que um coração quebrantado.
Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, achamos que somos perfeitos. Não faça isso, não tente fazer isso. Não seja orgulhoso, orgulhosa assim para chegar diante de Deus. O profeta Miqueias diz: com que chegarei, com que virei ao Deus excelso? É o Deus Supremo, sabe? Ele é Deus, ele esquadrinha coração e mente. Ele sabe o que você fez, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que habita no teu coração. Não tente ter status diante de Deus, não. Diante de Deus se derrame, diante de Deus transforme todos os seus sentimentos em orações. Diante de Deus você pode dizer: Senhor, eu errei, e peça perdão, e ele te perdoará se você se arrepender verdadeiramente. Diante de Deus não pode ter status. Diante de Deus não existe status, porque Ele sonda corações e mentes. Diante de Deus não há nada oculto, não há nada oculto nas trevas que não seja revelado. Diante de Deus não existe nada escondido. E muitas vezes nós pensamos que sim, pensamos que existe. Porque nós construímos um status espiritual. O que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. O que significa um coração quebrantado? Um coração sem resistência à vontade dele. Um coração que obedece, um coração que ama ele, um coração que está disposto a obedecer. Isso sim agrada ao Senhor. Isso sim é uma relação profunda com Cristo. A nossa relação com Deus é pautada na obediência. E isso sim é o relacionamento profundo. Um relacionamento de obediência entre nós e Deus é um relacionamento profundo, porque nós conhecemos a vontade dele, nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e por isso nós obedecemos, porque nós confiamos nele, nós adoramos ele, nos submetemos a ele. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Devemos prestar muita atenção nisso, porque isso tem invadido os nossos corações, essa questão de status. Diante de Deus não tenha status. Por favor, diante de Deus não tenha status. Diante de Deus se derrame. Diante de Deus confesse todos os seus pecados. Diante de Deus não tente ter pompa nenhuma, não tente ter pompa. Nós somos criaturas vulneráveis, nós somos criaturas que erramos, e diante de Deus não tente achar que você não erra, não. E nem diante das pessoas, não tente ter esse status, não. Mas sim, se derrame diante de Deus. E esse orgulho, ele é quebrado, o orgulho que nos impede de nos arrepender, ele é quebrado. No mundo onde status, onde relações superficiais têm se tornado ainda mais intensos, se coloque diante de Deus em um relacionamento sincero, em um relacionamento profundo, onde Ele conhece você desde antes de você nascer e você conhece Ele quando olha para a soberania dele. Quando olha para Ele, aí sim você conhece Ele. Quando você obedece a Cristo, você conhece Ele. A maior forma de conhecermos a Deus é reconhecendo a sua soberania e obedecendo a Ele. Assim que nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Não é um relacionamento superficial. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Diante de Deus se derrame. Diante de Deus mostre tudo o que você pensa. Não pense que Deus vai ficar magoado. Não. Mas ele sabe o que você pensa. Você tem que dizer a ele o que você pensa para que ele possa moldar os seus pensamentos, para que ele possa mostrar a você o que é certo. Não deixe que essa superficialidade invada a sua vida espiritual. Mas sempre, diante de Deus, tenha um relacionamento profundo, pautado na obediência, e assim você vai conhecer a Ele verdadeiramente. Bom, esse foi o episódio. Espero que você tenha gostado. Se você puder, eu peço que eu compartilhe com outras pessoas para que mais gente seja alcançada. Espero você no próximo episódio. A Deus seja toda a glória. Até a próxima.